Paz do Senhor Jesus, toda a igreja. Boa noite a todos, a quem eu não cumprimentei nessa noite. E que Deus nos abençoe mais uma vez. Agradeço desde já pelo convite, privilégio de estar trazendo uma palavra no culto da família. Então agradeço ao pastor, à irmã Cristina, ao irmão Silvio, por essa oportunidade. E que Deus fale aos nossos corações. Amém? Irmãos, já oramos, louvamos, meditamos na palavra, ofertamos. E nesse momento a gente vai estar fazendo uma reflexão a respeito da família, a respeito de família. De como, numa visão bíblica, nós podemos interpretar a família. E o quanto, muitas das vezes, a gente acaba negligenciando as nossas responsabilidades como família. E o quanto a gente poderia estar ganhando se a gente estivesse trabalhando com as nossas famílias, da maneira como a palavra de Deus espera que a gente estivesse abordando, no meio da nossa família. Então, querido, nessa noite eu queria te convidar a você estar abrindo a sua Bíblia junto comigo, lá em Josué, no capítulo de número 24. Josué 24, apenas nesse momento o versículo de número 15. Se você pudesse colocar de pé nesse momento. Vamos ler todo mundo junto? A palavra diz assim: se porém não agradar servir ao Senhor, escolham hoje em quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, cujas terras estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podei-vos assentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, com a Tua palavra aberta. Estamos aqui, Deus, com a Tua vontade, com a Tua direção exposta, Pai, no meio da Tua igreja. E nesse momento, Pai, eu te peço que, em hipótese alguma, Deus, eu venha atrapalhar a Tua mensagem. Pai, que em hipótese alguma eu venha tropeçar, Deus. Só o Senhor sabe, Deus, o quanto eu estou nervoso para uma mensagem e normalmente eu não estou nesse nível de nervosismo, mas como a Tua própria palavra diz, a Tua graça me basta. Então eu te peço, Deus, me sustente e que eu não atrapalhe aquilo que é Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu irmão, acabamos de ler um contexto, acabamos de ler um texto, na verdade, e eu queria só falar um pouquinho a respeito desse contexto aqui. Esse contexto, se você for pegar lá desde o início do capítulo 24 e até mesmo no anterior, Josué, que foi um grande general de guerra, foi um grande conquistador, assim como Davi foi também. Ele, na sua velhice, ele no final das suas conquistas, ele reúne todo o povo. Ele reúne o povo que estava com ele ali, o povo de Israel. E ele começa a apresentar para o povo o quanto Deus tem sido bom e foi bom desde os antepassados no meio deles. Então ele faz uma espécie de memorial, refrescando a memória. E aí ele vem desde o primeiro versículo do capítulo 24, ele vem falando assim: Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, em tempos antigos, os seus pais habitavam lá do outro lado do rio. Vocês não tinham nada, nem deuses vocês tinham, vocês adoravam falsos deuses. E Josué começa a falar do histórico
começa a falar, olha só, quando houve um período de fome, Deus manteve vocês de pé no Egito. E Josué começa a falar para o povo, vocês não passaram perrengue, não passaram fome, porque eu conduzi vocês até o Egito. E quando vocês estavam dentro do Egito, vocês viveram bem. Isso Josué contando, refrescando a memória do povo. E olha só, quando vocês estavam começando a ser oprimidos no Egito, sabe o que eu fiz por você, povo? Eu abri um mar vermelho e eu fiz vocês saírem do Egito. E quando vocês entraram no Egito, eu sustentei vocês com pão que cai do céu, com uma coluna de fogo para guiar vocês de noite. Sabe, então, eu criei mandamentos e leis para que vocês não vivessem. Muito obrigado, irmão. Eu mantive vocês. E aí, Josué começa a refrescar a memória do quanto Deus é bom. Meu irmão, eu não costumo fazer isso nas mensagens, nos cultos, mas olha para o irmão que está do teu lado aí e fala assim, meu irmão, Deus é bom. Fala assim, Deus é bom. Na verdade, Deus é muito bom, porque Ele tem feito tantas coisas no nosso meio e por nós, que às vezes as nossas angústias, os nossos problemas atuais, as nossas crises, faz com que a gente não entenda ou não enxergue aquilo que Deus já fez, que Deus tem feito, que vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém? Então, esse era o diálogo de Josué com o povo. Só que o Josué sabe que no meio do povo dele tem a galera que entende, mas também tem aquele povo que estava disperso, que ainda não tinha entendido o conceito de adoração. Josué sabia que no meio dele tinham casas, tinham famílias que ainda não estavam rendidas 100% aos pés do Senhor. E Josué, ele faz todo esse discurso, mas no final ele dá um basta, porque ele fala assim, se porém não te agradar tudo isso que eu falei agora, do passado, da proteção, da provisão, quanto Deus é bom, quanto Deus é muito bom, quanto Deus tem feito na tua vida e vai fazer, aí ele fala, cara, se isso não te agradar, né, escolham hoje quem que vocês vão servir, se é os deuses dos seus antepassados, ou seja, os deuses falsos, ou se é os deuses dos amorreus também falsos, em cujas terras vocês estão vivendo. E Josué decide algo muito importante, deixa claro para aquele povo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Em algumas traduções nós vemos casa, mas casa, tribo, família. Né? Dentro da palavra de Deus, isso sempre se refere àquele núcleo familiar, àquela base, sabe, da onde nós nascemos, da onde tem aquele nosso primeiro convívio. Então Deus, ele sempre zelou pelas famílias. Deus sempre organizou o seu povo em tribos e em famílias. Deus, ele poderia ter criado Israel e poderia manter uma única tribo, mas não, mesmo de Israel, Deus ainda separou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, por aí vai. Deus foi lá e repartiu, Deus organizou núcleos familiares, divisão de responsabilidades. Amém até aqui? Então, baseado até nesse texto, irmãos, eu peço até desculpa a vocês, mas hoje a gente vai navegar um pouquinho pela Bíblia, pela palavra, porque, tendo em vista que eu entendo que a maioria dos irmãos que até agora permaneceu sentado e não levantou e nem foi embora a partir de tudo que eu falei, vocês concordam e a tua casa vai servir ao Senhor Jesus, amém? Então, se você está aqui, você vai servir ao Senhor Jesus, então vamos dar continuidade à palavra. Irmãos, como falamos aqui, Deus, ele divide responsabilidade. E é isso que eu queria comentar com vocês. As responsabilidades que temos como família. Às vezes, família fica como algo um pouco abstrato, mas talvez família seja a forma mais linda da gente entender a comunhão entre Cristo e a sua igreja. A família, e a gente vai ver isso aqui
biblicamente, é a forma mais linda que a gente pode observar a união de Cristo e a sua igreja. E antes de entrarmos nesses pontos, eu queria falar um pouco sobre responsabilidade. Porque dentro de uma família bíblica existe homem, mulher e crianças, filhos. Amém? Até aqui? Temos homens e mulher e crianças. E uma família bíblica, como tem homem, mulher e filhos, cada um tem suas responsabilidades. Assim como o corpo de Cristo tem muitos membros, assim uma família, uma base familiar, ela tem suas responsabilidades. Então o pai, o homem, ele tem suas responsabilidades, assim como a mulher, ela tem suas responsabilidades, e os filhos também têm suas responsabilidades. Então até aqui agora numa família, nós temos 3 personagens básicos: homem, uma mulher e crianças. E aí eu queria já começar lendo um texto aqui em Gênesis 3, no versículo de número 9. Até para dar um contexto aqui, esse momento aqui de Gênesis 3 é quando Adão e Eva acabam de ferir um compromisso, uma responsabilidade, algo que Deus tinha pedido para que eles zelassem. Amém? Que era que eles não comessem da árvore do... o quê? Aleluia. Então, não era para eles fazerem, não era para eles ferirem esse princípio, essa ordenança. Mas como isso aconteceu, quando ele feriu as responsabilidades daquilo que ele deveria estar zelando, para o homem, Deus faz uma pergunta. Assim como para a mulher, ele também faz uma pergunta. Mas nesse momento, eu queria que a gente observasse aqui, biblicamente, e refletisse sobre essa pergunta, que é uma chamada para a responsabilidade que Deus faz para nós, homens. Então, lá em Gênesis 3, 9, a igreja pode ler? Homem, onde está você? Cadê os homens dessa igreja? Estão de jejum ou não tomaram café? Cadê os homens dessa igreja? Em nome de Jesus, amém? Estamos aqui. Então, a pergunta é: onde está você, homem? Quando uma responsabilidade familiar foi quebrada, a primeira pergunta que Deus faz é: onde está você? Só que esse versículo ele me faz refletir antes uma coisa, porque eu fiquei assim, cara, Deus é onisciente. Tem como se esconder de Deus? Não dá. Mas por que Deus está perguntando para o homem onde ele está? Deus poderia perguntar qualquer outra coisa, mas a pergunta do Senhor é: homem, onde está você? Quando as coisas começam a fraquejar na tua família, na tua casa, como você, homem, fere as responsabilidades que você deveria estar assumindo no teu lar, a pergunta do Senhor para você é: homem, cadê você? Aonde você está? E essa pergunta, eu acho que foi até ela que me deixou nervoso. Mas é uma pergunta, assim, muito forte. Porque esse onde está você não é algo geográfico. Porque Deus sabe onde o homem está. Meio que ele tentou se esconder ou qualquer coisa. Deus sabe onde o homem está geograficamente. Ele está te vendo. O homem, Deus, ele está tentando te puxar de volta. Homem, aonde que você está se escondendo? As coisas acontecendo na tua família, na tua casa, e você se comportando igual um rato. As coisas acontecendo ao teu redor e você embaixo da mesa. Tua esposa em crise,
teus filhos em pânico. E aonde é que tu está? E um dos maiores erros dos homens são os extremos. Porque quando ele não é muito frouxo, né, os irmãos estão rindo, não olhe para mim de cara feia não, irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Enquanto uns são uns bananas, desculpa a expressão, está sendo gravado, mas vamos lá. Enquanto uns estão sendo assim, outros querem ser o: e aí, mulher, você fez minha comida? E bate na mesa. E acha que ser machão tem a ver com virilidade. E não tem nada a ver com isso. Porque o padrão masculino bíblico é Jesus. E Jesus não tem nada desse machão, e também não tem nada de banana. Só que Jesus sempre esteve presente no lugar que ele deveria estar. E você, homem, onde você está? Essa é a pergunta que fica para a gente. Isso, homem, família. O local de um homem está, o posicionamento de um homem, o não geográfico, ele deve estar e ele tem que ser o amparo psicológico. Ele tem que ser o amparo emocional da sua esposa, das suas crianças, dos seus filhos, até do seu cachorro. Ele tem que ser o amparo físico também. O que guarda a casa, o protetor, aquele que está ali. A Bíblia fala muito a respeito do sacerdócio, conforme a gente pode até ler depois lá em 1 Pedro, né, que nós somos sacerdócio, mas uma das responsabilidades dos homens é que eles sejam sacerdotes. E qual era uma das mínimas responsabilidades dos sacerdotes? Ensinar a palavra de Deus para o povo. E essa pergunta eu faço para você, mas para mim, porque é sempre uma espada. E eu falo: homem, você tem ensinado a tua família a ler a palavra? Ah, não, mas tem um professor. Tem professor da EBD? Não, irmão. Você como homem, família, sua casa, seu núcleo familiar, você tinha que estar lendo a Bíblia até para o cachorro. Para todo mundo. Lendo a palavra. Alguém acordou pela madrugada. Quem está lá de joelho no chão? É o homem que está orando. Está falando com Deus. Aquela referência de Cristo dentro daquela casa. É o homem de Deus. Então, se você não está nesse lugar onde Deus pergunta aonde você está, você deveria ir para lá o quanto antes. E eu tenho que ir correndo para lá o quanto antes, porque é o local da responsabilidade. Eu tenho que estar ali. Eu tenho que estar posicionado como um homem de Deus. Igualmente, não igualmente, né? Até um pouco diferente. Só que até antes de chegar ali, eu queria ler um texto que comprova o quanto Adão, ele não só foi um banana, como foi covarde também. Porque Deus pergunta aonde ele está. E aí ele fala assim: eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque eu estava nu e me escondi. O homem estava escondido, com medo das coisas que estão acontecendo. O homem estava escondido porque quando a responsabilidade veio cobrar ele, a vida veio cobrar, ele saiu correndo. Ele largou tudo e foi embora. Sabe por quê? Porque fugir é mais fácil. Abandonar é mais fácil, aparentemente. E aí o que acontece? E o homem fala assim, olha a resposta que o homem dá para Deus. A mulher que tu me deste para estar comigo, é ela que me deu da árvore e eu comi. Deus, se minha vida está uma droga hoje, foi por conta desse casamento que eu arrumei. Ninguém merece essa mulher que eu tenho. Ah, Deus. Essa mulher que fala, eu não aguento, eu vou embora, hein? Mas se tu não for embora ainda, querida, é porque a graça de Deus está te sustentando até aqui. E você nem vai em nome de Jesus, porque as coisas podem mudar. E vão, quando nós homens nos colocarmos no lugar onde deveríamos, onde devemos estar. Dando continuidade, agora o Senhor fez uma pergunta para a mulher. Agora que o homem caguetou a mulher, aí Deus, tá bom, então vamos lá na mulher. Aí ele fala assim: e o Senhor disse à mulher: o que foi isso que tu fez? O que é isso que tu fizestes? Mas sabe por que Deus não fez a mesma pergunta?
Porque eu sou homem e ela é mulher. As responsabilidades, elas são diferentes. Então as cobranças são diferentes. As perguntas mudam. E Deus, como criou o homem e a mulher, Ele sabe disso. Eu sei como cobro o homem, assim como eu também sei cobrar a mulher. E quando Deus vai cobrar a mulher, Ele fala: e o Senhor disse à mulher: o que você fez? E agora, as mulheres que me perdoem, mulher, o que você tem feito? Mãe, o que você está fazendo? Um fluxo normal do que começa a acontecer é o seguinte: quando o homem não está onde ele está, ele abre um espaço, uma lacuna, porque ele não está ali. E só pelo fato dele ter abrido um espaço, coisas podem passar por ali. Porque é um vão, é uma abertura, é uma brecha, está aberto. E o fato dele ter abandonado responsabilidades, existe um ser que Deus criou chamado mulher, que sempre quer estar fazendo as coisas. Ela não gosta de ver você sentado no sofá, porque ela vai querer arrumar alguma coisa para você fazer. Ó, aí Deus falando. Ela não quer ver você sentado, parado, de braço cruzado. Ela acha que você tem que fazer alguma coisa. E se você não fizer, é pior ainda, porque ela vai continuar falando e vai falar. E aí entra a pior parte. Sabe qual é a pior parte? É que quando você não faz, homem, quando você não está onde você está, ela vai lá e vai fazer. E é aqui que entra um outro problema. Porque tem muita mulher que está carregada porque o homem não está fazendo aquilo que tem que fazer. A mulher está pirando, está delirando, ela está desesperada porque o homem não está onde ele tinha que estar. Então o problema já começou ali no homem. Já está errado ali na cascata, já está ali. O erro está lá, o homem não se consertou. E agora nós temos uma mulher persistindo no erro. Porque agora essa mulher ela quer fazer um papel que não cabe a ela. Por quê? Fisicamente ela não foi projetada para aquilo. Espiritualmente, ela não está capacitada para aquilo, porque aquilo é uma responsabilidade de um homem. Então a mulher começa a responder por coisas e falar coisas que o marido deveria estar falando. A mulher começa a negociar coisas que o marido deveria estar negociando. A mulher começa a proteger lugares que o marido deveria estar protegendo. E a mulher começa a ter diálogo com os filhos que os homens deveriam estar fazendo. E o que a gente gera com isso, homens? Mulheres cansadas. E uma mulher cansada, ela vai começar a produzir coisas tolas. E ela vai começar a dar ouvido para coisas tolas. A gente conhece muito bem essa história, que quando o homem não se posicionou onde tinha que estar, quem foi dialogar com a serpente? A mulher. E o homem, onde estava? Aqui tem um problema teológico. Sei que alguns sabem, o pastor com certeza sabe disso, mas existem aqueles que acreditam que o homem estava passivamente observando, né, o diálogo, e existem aqueles que acham que o homem nem próximo estava. Mas eu acho que aqui não cabe a gente tornar exaustivo esse ponto, mas a gente pode pressupor e entender que o homem não estava onde ele tinha que estar. E aí, dando continuidade, Deus pergunta assim para a mulher: mulher, por que tu fez isso? Eu te fiz para fazer as coisas. Eu te fiz para construir. A palavra de Deus ela vai nos dizer que... Eu não tenho a referência bíblica aqui, mas a gente conhece muito esse texto.
fala que a mulher sábia, ela edifica. E edificar tem muita relação com meter a mão, construir, fazer. Então a mulher sábia, ela vai edificar com aquela sabedoria que ela tem, que veio daquele que estava instruindo ela, o homem, por conta da responsabilidade que ele tem. Quando o homem não está ali, a mulher passa a procurar essa instrução, ou dar ouvidos para coisas que ela não deveria estar ouvindo, ou para pessoas que ela não deveria estar ouvindo. Um problema básico familiar. Os dois trabalham, ou só o homem trabalha, não sei, ou só a mulher trabalha, mas quando um chega em casa, não há o diálogo, porque eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Não estou a fim de conversar. Sabe o que você está falando? Não quero responsabilidade não, porque eu estou cansado. Não vou ficar no lugar onde Deus mandou eu estar, porque eu fisicamente estou cansado. E quando você, por conta do teu cansaço físico, negligencia o espiritual, o emocional, o psicológico da tua família, você só vai existir fisicamente bem, mas com uma desgraça ao teu redor. Ou ao meu redor, se eu fizer isso também. Então, uma das coisas mais básicas, irmãos, entre as famílias, é que a gente precisa ter um diálogo. A gente precisa decidir, como foi falado no primeiro texto, lá no início, a quem serviremos? A quem que a tua família vai servir? A tua própria vontade, que é de negligenciar tudo, a minha, de fingir que não tem nada acontecendo, levar como está? Ou é de ouvir a voz de Deus e entender o que a palavra está me cobrando, o que a palavra está me dizendo? Lá em Efésios, irmãos, Efésios 5:32, a palavra vai falar o seguinte: esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. E eu acredito que aqui a mensagem ela ganha um pouco mais de corpo. Lá em Efésios 5, quem puder deixar a sua Bíblia aberta. Parece até que sumiu o Efésios da minha Bíblia aqui. Vou botar aqui. Amém? Efésios 5, ali é o 32, ali é como se fosse uma conclusão. Ali é a visão bíblica a respeito de uma família, das responsabilidades familiares. Amém? Então vamos lá. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Ou seja, tudo aquilo que a gente vai ler agora é uma ilustração do que seria Cristo e a igreja, a união entre Cristo e a igreja. O casamento, a família representa a união entre Cristo e a igreja. E aqui fica fácil da gente entender agora por que a nossa sociedade atual, ou as que passaram, enfim, sempre lutaram para destruir aquilo que nós consideramos como família. Sempre tentaram subverter os valores da família por conta dessa representação linda e maravilhosa que nós cremos. Porque a família, ela, acima de tudo, representa a união entre Cristo e a igreja. Por isso, um projeto de Deus. Por isso que a minha família e a tua e as nossas casas, além de tudo, elas precisam demonstrar o como é lindo a união de Cristo com a sua igreja. Amém? Então a gente vai dar uma lida aqui, lá em Efésios 5, a partir do versículo 20. Eu vou ler um versículo e os irmãos podem ler o próximo versículo. Mas só que eu queria fazer uma leitura, vou até pedir uma força para o Ronde, uma leitura onde a gente pudesse fazer uma pausa para comentar o texto, para poder refletir e entender, porque às vezes a gente lê, né, e não sei, às vezes parece que entra no ouvido e sai no outro lado. Mas vamos lá. Dando graças constantemente a Deus Pai,
por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu nem vou entrar aqui ainda. O fato da gente se sujeitar não é porque eu quero. Quando o pastor estava falando aquele negócio aqui agora de liderança, eu já estava nervoso. Aí quando ele ficou, não, e a responsabilidade, aí que o meu coração já estava mais acelerado ainda, me deixando mais nervoso, porque responsabilidades, elas geram isso, de alguma forma. E só o fato da gente estar falando ali anteriormente, né, que a gente precisa se sujeitar uns aos outros em temor a Cristo. Quando eu me sujeito a uma liderança, a um pastor, ou aos meus pais, ou ao que a minha esposa está falando, não é sempre porque eu quero, ou porque você quer. Muitas das vezes isso acontece porque nós fazemos isso em temor a quem? Ponto. Em respeito ao meu Deus. Mesmo que eu não entenda, eu vou ouvir, porque tem Deus aí no negócio. Se Deus está falando, eu estou com a ideia, eu estou junto. Amém? E aí, no próximo versículo vai falar assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Não, eu vou manter até ali, Ronde, naquele lá ainda. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Esse texto aqui, parece que de uns tempos para cá ele virou um tabu dentro da igreja. Parece até que é algo como a sociedade quer taxar a gente que estuda a Bíblia, a gente que pesquisa na palavra, que isso aqui não pode acontecer porque isso aqui é uma espécie de machismo. Porque isso aqui, como assim esse negócio de uma mulher ter que se submeter para o marido? É em pé de igualdade? Só que aqui, aquela palavra ali não foi eu que escrevi, e nem o pastor. E se você abrir nessa referência, vai estar essa ordenança, vai estar essa responsabilidade. Então, mesmo que, não sei, a gente está em tempos difíceis agora, mesmo que um dia façam uma análise nos vídeos da igreja e me vejam falando coisas que a sociedade acha e abomina como machista, mesmo que me prendam um dia, ou que me matem como os apóstolos, como fizerem no passado, a palavra vai continuar ali. Porque embora tentem me calar, ou calar você, ou os meus irmãos, a palavra de Deus, ela é eterna. E se na palavra de Deus está falando, mulheres, para o seu bem, sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor. Só que tem mais profundidade nesse texto. Porque agora vai vir mais um texto, que vai dizer o seguinte, no próximo: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Pois o marido é o cabeça da mulher, ou seja, é aquele que está lá, pensando, planejando, é aquele que está, ao invés de estar sumido, desaparecido, é aquele que está no centro da vontade de Deus. Esse é o marido bíblico. Ele é como o cabeça, ele representa Cristo. Cristo é aquele que ordena para a tua igreja a vontade, a direção. Cristo é aquele que fala: pastor, vai para lá, ministério, vão para lá, eu quero dessa forma, eu quero assim, eu vou movimentar aqui, eu vou fazer isso aqui. É Deus que fala, é Jesus que fala. Nessa mesma autoridade, nessa mesma pegada, é assim que um homem deve viver em família, orientando, falando, levando a palavra. E era esse Adão que Deus estava procurando aonde ele não estava. Porque Deus já sabia, porque ele é onisciente, o que aconteceu. Mas Deus fala: Adão, onde você estava quando você deveria estar lá confrontando aquela serpente? Sai daqui, você não vai convencer a minha mulher, porque ela é uma mulher de Deus, e eu sou homem de Deus nesse jardim, e Deus me deu uma responsabilidade para zelar pela vontade dele. É a responsabilidade do homem. E ele não estava onde deveria estar. É a esse homem que a mulher tem que se submeter. A um homem que age como cabeça de Cristo. A um homem que é tão heróico,
tão viril, com tanta autoridade como a de Cristo. Estamos tendo conflitos de autoridade porque a mulher não quer se submeter ao homem. Mas você, meu amigo, homem, você não vai convencer essa mulher simplesmente com esse texto, porque ela te conhece e vive contigo 24 horas por dia. E ela vai te confrontar com a seguinte pergunta: como que eu vou se submeter com você se você não se parece com Jesus? Porque se você se parece com Jesus nas suas atitudes, nas tuas escolhas, nas tuas posturas, para onde vamos, homem? Porque você é o meu herói, eu estou contigo. E ela vai te acompanhar. Agora, do contrário, é eterno conflito. É eterno diálogo, gritaria, quer ganhar no grito, quer ganhar falando mais alto que a mulher, porque o homem, ele carrega em si a palavra, aí ele não fere. Eu não bato na minha mulher. Cara, tu pode não bater na tua mulher, mas as tuas palavras pesadas, isso muitas das vezes é pior do que bater fisicamente. E é aqui que temos que vigiar. Porque na palavra há poder. E no lugar onde deveríamos estar profetizando coisas boas, agindo, eu sei, parece que eu estou defendendo só as mulheres até aqui. Está parecendo isso. Mas não é isso que eu estou querendo dizer, homens. Eu estou falando no sentido da gente diminuir alguns problemas desnecessários que às vezes a gente acaba acumulando. Jovem, não pensa que isso não serve para você, não. Porque isso também serve para vocês. A submissão à autoridade dos pais de vocês. A submissão à liderança que vocês têm. E também de vocês já serem o homem de Deus como Jesus, antes mesmo de vocês casarem. E que as meninas já cobrem essas posturas de vocês antes mesmo de casarem. E quando vocês estiverem também procurando um homem de Deus para a vida de vocês, já procurem por alguém que pelo menos se pareça com Jesus. Só que as nossas influências na era da tecnologia é que o diabo quer que a gente veja apenas com os nossos olhos. E aí ele quer me apresentar e apresentar para você um padrão de beleza, né, através das redes sociais, através da televisão, dos filmes, que aquilo ali é o belo, que aquilo ali é bonito. Mas o bonito mesmo e o belo é o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Amém? Então vamos continuar comentando o texto. O próximo versículo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. É interessante porque o texto fala assim: em tudo. Em tudo estejam sujeitas aos seus maridos. Olha o tamanho da responsabilidade de um marido. Por que, irmãos, eu falo que a responsabilidade aqui agora é do marido? Porque quando eu, homem, e você, a gente chegar diante de Deus, ah, Senhor, eu era lá da primeira igreja batista Jardim Bom Pastor, eu participava disso e daquilo, eu participava ferozmente das obras, eu participava dos louvores, eu sempre fiz de tudo, Senhor, pela tua casa, pelo teu reino. E o Senhor vai falar assim para você: Adão, onde estás? E na tua casa, aonde era para ser a referência entre a união de Cristo e a igreja. Porque, irmãos, não adianta, não quero fugir do texto bíblico, mas não adianta, por exemplo, a gente tentar construir igreja apenas enquanto a gente também não levantar uma reforma nos nossos lares. Porque a base de um avivamento, o avivamento começa dentro de casa. Ele já começa ali. A adoração ao Deus que a gente escolheu lá no início do culto, em Josué 24:15. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele conceito de casa não era a igreja, era de fato a tua casa, o teu lar.
Será que na tua casa e na minha casa nós temos escolhido servir a Deus de verdade? Será que a gente tem escolhido esse Deus? Porque se a gente escolheu esse Deus, a gente precisa agir em conformidade com aquilo que a gente escolheu. Primeiro passo, para o homem que até se sente perdido nesse meio. Aqui, palavra de Deus. Estou perdido, não sei o que eu falo, o que eu levo para minha família, como que eu resolvo. Palavra de Deus, irmãos. Mas não é ler a palavra de Deus como você quer, para os seus interesses, para as suas explicações e para que você queira provar para a mulher que você está errado, que ela está errada e você está certo. Não é para você usar a palavra de Deus para você atirar dentro de casa, porque a palavra de Deus ela é para você confrontar o inimigo, não dentro de casa. E a partir do momento que a gente usa a palavra de Deus para levar vida para dentro de casa e para confrontar o inimigo, primeiro passo é como se fosse espada, irmãos. A Bíblia ela é assim. A Bíblia não dá para ler de qualquer jeito. Ah, vou ler um salmo aqui, você pode até ler. Eu não duvido do poder dela, que ela tem poder demais. Mas sabe uma coisa muito legal? Pensa mesmo que isso aqui é uma espada. Pensa que isso aqui mesmo é uma arma. Você vai aprender a usar? Imagina que fosse um espadachim. Primeira aula, o mestre vai falar assim, ó, bota a Bíblia lá, bota o casaco, tira o casaco, joelho no chão, vai orar, fala comigo, bota o casaco e vai ficar contigo naquele tratamento. E aí ele vai falar, agora você abre a palavra, que eu vou te orientar e vou te guiar. E eu vou levantar pessoas para te orientar. E você vai ter fome e sede de procurar na minha palavra como aprender. E é assim. Porque muitas das vezes a gente se frustra por não estar sabendo usar isso aqui com sabedoria. Mas isso aqui não é só coisa de liderança e pastor. Isso aqui é para todo homem de Deus. Porque é a palavra de Deus para o homem de Deus, palavra de Deus para a mulher de Deus. Amém? Então vamos dar continuidade, até para a gente não se perder no horário aqui, irmãos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, eu até cheguei a mostrar para a Camila, e foi o seguinte, estava um casal de namorado andando na rua, acho que alguns de vocês viram isso. Está um casal de namorado andando na rua, aí vem um homem, né, de moto ali, o pessoal enquadra aquele casal. Perdeu! Vocês estão rindo que vocês viram. Vocês já sabem. O menino, ó. E a menina lá. Entregando. Isso é um homem de Deus? Porque a palavra, quando ela vai falar aqui, ela fala o seguinte. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ou seja, uma situação de vida ou morte, eu não preciso nem pensar quem vai morrer. Já está claro. Foi assim que Cristo fez por mim e por você. E é assim que nós, maridos, temos que fazer pelas nossas mulheres. Se alguém vai sair perdendo na história, sou eu. Se alguém vai sair prejudicado, humilhado, ferido, angustiado, sou eu, homem, porque Deus me posicionou para isso, para ser um amparo da minha família. Wallace, você não sabe como é que o negócio está pegando aqui, fogo aqui embaixo. Querido, sustenta, porque é como Cristo amou a igreja. Ame a tua casa. Amar é cuidar, é zelar, é regar, é estar presente. Esse é o papel do homem. Só que normalmente, esse papel, nem sempre nós somos ensinados de berço. Boa parte do conhecimento que vim adquirindo, nem todos eles vieram da minha família, dos meus pais. Muitos vieram, e eu agradeço muito aos meus pais. Mas boa parte desses conhecimentos, eles são refinados com a palavra. Porque é a palavra que vai colocar o homem nessa posição heróica. Que não é uma posição ruim, irmãos. Não é uma posição. No fundo, o homem, principalmente aqueles que jogam videogame,
Eles estão ali porque eles querem ganhar, eles querem salvar a cidade, querem proteger, querem avançar. E no mundo real, esse é o papel do homem, posicionado, protegendo a sua família. Entenda, proteger a sua família não tem relação com ser o controlador, ditador da sua casa, porque, eu fui na igreja e um irmão lá, careca, barbudo, estava falando que agora eu sou o cara que manda aqui e que minha mulher tem que ser submissa. Não é isso que eu estou falando. Porque antes de tudo, a gente estava falando aqui a respeito do teu conhecimento, do preparo. Ali é o ideal. Ali não quer dizer que eu que estou daqui de cima falando, já estou vivendo naquela condição e já consigo viver. Todo dia eu preciso morrer um pouco mais para a minha vontade, para que assim eu consiga viver como aquele Cristo que está no texto. Só que o nosso problema é que muitas das vezes não existe nem a tentativa. A gente já se acostumou a viver da maneira que a gente vive. Porque eu aprendi assim com os meus pais, eu aprendi assim com os meus avós, e que problema, irmão? Parou tudo e começa aqui da palavra. É daqui que flui o conhecimento e o entendimento. Me ensinaram dessa forma. Não é isso. Me ensinaram dessa forma. Se foi bíblica, amém, ela continua, mas se não foi, eu quero aprender e quero tratar a minha esposa e os meus filhos conforme essa palavra aqui me orienta. Entregue-se por ela. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha só, a palavra sendo usada para purificar e lavar e tratar a sua casa. E aqui fica aquilo. O que tem entrado na minha casa e na tua? O que tem sujado? O que tem manchado? Tem 2 textos bíblicos aqui fantásticos, que a gente não pode sair daqui sem comentá-los. O primeiro, eu estou quase esquecendo, mas eu não vou esquecer, vou falar esse primeiro. A gente precisa crescer em graça e no quê? E no conhecimento. E o outro texto, não esqueci. E o outro texto é: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Olha o quanto a própria palavra nos reafirma a respeito de conhecimento. Isso está dentro até de algo que conversamos hoje, um pouco cedo, conversei com algumas pessoas, que é o seguinte: a gente não pode viver no ciclo da ignorância. A gente precisa romper isso. Deus, ele não gosta da alienação. Quem gosta da alienação, e até explicando essa palavra, porque aqui a gente tem adolescente, a alienação é o fato da gente não estar consciente do que está acontecendo e de como as coisas funcionam. Deus, ele não gosta disso, porque isso causa sofrimento. E é preciso, irmãos, que a gente busque esse conhecimento juntamente com a graça que a gente procura. Já acabou o tempo da gente ficar lidando com coisas óbvias com desculpas esfarrapadas. O homem deveria aumentar o diálogo com a sua mulher, melhorar a qualidade do diálogo. Você deveria chegar em casa, mesmo que ela fale muito no teu ponto de vista, você deveria querer ouvi-la cada vez mais. Porque sabemos que a beleza passa rápido. Não só da mulher, como do homem. E a única coisa que sobra com a idade, conforme a gente vai passando, é o você gostar de estar na presença de um do outro. E se a gente não construir esse diálogo, a gente não construiu nada. E aquela pessoa que mora contigo, que está do teu lado, vai se tornar, no teu ponto de vista, uma pessoa insuportável. Mas para que eu queira gostar cada vez mais da minha esposa e ela de mim, nós precisamos conhecer mais um do outro.
Então, se um dia você colocou na tua cabeça que você já conhece tudo sobre a tua esposa e que você já conhece tudo do seu marido, estou aqui para te trazer a má notícia de que você não conhece e que nem ela te conhece e que vocês têm muito mais para conhecer um dos outros. Vocês, filhos, vocês ainda não sabem tudo sobre os seus pais. Assim como os pais pensam que já entenderam os filhos e não entenderam os filhos. Só que para vocês entenderem, todo mundo se entender, isso é a representação da igreja. Para que a gente se entenda, a gente precisa se conectar, a gente precisa ter o diálogo, a gente precisa estar junto, o pai precisa conversar mais com o filho e entender. Ah, meu filho gosta daquele negócio chato de videogame. Você vai sentar ali no videogame, você vai se conectar com ele, mesmo que você queira que ele saia dali. Porque não adianta você arrancar as coisas, porque o ser humano, em sua raiz, ele é perverso. E aquilo que ele parou de fazer na tua frente, ele vai fazer em outros lugares. Então é preciso que a gente tenha consciência de que aquilo realmente parou. Por exemplo, se eu quero que o meu filho pare de jogar, eu preciso... Quem aqui já viu Eu, a Patroa e as Crianças? É uma série boa, não é? Não é legal aquilo ali, a forma como o Michael Kyle lida com a família dele? Com o Júnior, né? Principalmente com o Júnior, que é aquele que está sempre aprontando. Então ele dá corda, ele tem paciência, ele vai ali, muitas das vezes ele se conecta. Por exemplo, olha que doideira, não é para vocês fazerem isso não. O filho dele virou viciado em jogo de caça-níquel. E ele falava para o filho dele no episódio que aquilo ali é furada, porque ele vai jogar, vai apostar e no final do dia o cara vai tirar o dinheiro. Ele não acreditou no pai dele. Só que o pai dele poderia desistir do filho e abandonar. E o pai dele... Vamos fazer o seguinte. O pai dele botou uma máquina de caça-níquel dentro de casa, de aposta. Aí ele, uau, pai, você botou uma máquina aqui em casa? Aí ele começou a botar o dinheiro. Botar o dinheiro, você já sabe até o final, né? E aí quando acaba aquele momento, aí ele terminou de jogar, tá bom. Aí ele vai lá, o pai dele, com a chave, pega o dinheiro e sai. E prova para ele, na prática, na paciência, no carinho, no amor, que aquilo ali está errado, que não funciona. Então, assim, estou usando um exemplo figurativo de algo secular, mas para explicar para a gente que a raiz do entendimento de uma igreja, de um corpo de Cristo, de uma família, ela vai acontecer sim em nome de Jesus, mas demanda da gente paciência, carinho, atenção, dedicação. Eu preciso conversar mais com a minha esposa, eu preciso conversar mais com a minha liderança, eu preciso conversar mais com os meus filhos, preciso o que está acontecendo ali no mundo dele, nos bastidores. Uma pessoa que você vê na igreja e às vezes você convida para um ministério ou para alguma coisa, aquela pessoa não é só uma pessoa, é uma família. Tem história, tem contexto familiar, tem problemas, tem situações. E a gente, como corpo de Cristo, a gente precisa ter esse olhar de misericórdia, de amor e de entendimento. Ninguém aqui é boneco de plástico para ser usado e descartado. Todos nós aqui somos filhos de Deus, chamados por Ele e que vivem para a glória de Deus. E aí, a palavra de Deus, eu não vou nem continuar, irmãos, até pelo horário. Acho que vai demorar muito para a gente chegar, mas se o Ronde puder botar só naquele último texto, que eu acho que era o 32, aí fala assim, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Ou seja, todo aquele conceito do homem se submeter, da mulher se submeter ao homem, do homem tratar a esposa com carinho, com atenção, como se fosse a igreja, tudo isso é a representação de uma família. A minha família e a tua família, elas são sim projeto de Deus nessa terra. Só que a gente não pode querer viver família só no contexto igreja e o nosso contexto família de verdade está pegando fogo, está
tá quente, tá ruim, tá difícil, mas você não pede ajuda porque você é líder, você não pede ajuda porque você tem responsabilidade, você não pede ajuda porque você tem vergonha do que vão pensar, do que vão falar, mas eu acredito, irmãos, que nós somos uma igreja. E como uma igreja, a gente precisa, de fato, ajudar e contribuir nas dificuldades um dos outros. Só que a gente não tem como adivinhar quais são as dificuldades que os outros estão passando. Às vezes até vem o discernimento. Às vezes até vem quando o Espírito Santo permite. Mas na maior parte dos casos é preciso haver uma sinalização. Socorro. Ministério da Família, socorro. Lá em casa, não me ajudem, por favor, em nome de Jesus. Levantar uma bandeira, sabe? Igreja, dá uma força em oração nisso. Não estou conseguindo compreender meu marido, não estou conseguindo compreender minha esposa, os meus filhos. A gente precisa se movimentar nesse sentido. Sabe por quê? Porque se a gente não se movimentar nesse sentido, a gente não vai adorar a Deus. A gente vai estar adorando qualquer outra coisa. A gente vai estar adorando as atividades que a gente faz. A gente vai estar adorando os cargos que carregamos. A gente vai estar adorando as responsabilidades que temos e não necessariamente a Deus. Então a gente precisa se unir cada vez mais. Só para sairmos com uma palavra aqui dessa noite, irmãos. A quem você vai servir? Aos deuses falsos ou ao Deus de verdade? Se vamos servir ao Deus de verdade, vamos cumprir as nossas responsabilidades. Até rimou, não era para rimar. Mas se queremos servir ao Deus de verdade, nós precisamos tomar posse das nossas responsabilidades. Amém? Para servir ao Deus de verdade é preciso tomar posse das responsabilidades. E assim eu encerro a palavra nessa noite. Queria estar fazendo uma oração nesse momento. E já está chamando também o pastor Cláudio Santana para estar fazendo o encerramento, bênção apostólica. Pode se colocar de pé, irmão, nesse momento? Faça uma oração nesse momento, pensando na tua família, na tua casa. Mas coloca você também na situação de culpado pelo que está acontecendo. Não ora só, poxa Deus, muda aquela pessoa, muda. Porque boa parte das vezes essa mudança tem que partir da gente mesmo. A palavra, quando vem, ela confronta o nosso coração e ela também pode ser usada para exortação, mas ela primeiro confronta a gente. Fulano tinha que estar aqui. Não, fulano não tinha que estar aqui. Você que tinha que estar aqui. Porque o tratado é contigo primeiro. Depois vai ser com ele, em algum lugar, quando ele estiver. Mas é contigo. Eu acredito no poder restaurador do Senhor Jesus. Ele pode fazer todas as coisas, irmãos. Se tem situações quebradas na tua casa, briga, discussão todo dia, está um inferno. Você não quer viver ali. Você quer sumir de lá. Mas não some não, assume tua responsabilidade, o teu papel, o teu protagonismo. Fugir não vai adiantar, porque quanto mais você fugir, Deus vai se voltar para você e vai falar assim: onde estás? E não é essa a pergunta que nós queremos receber. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então vou fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, estamos aqui, Deus, na tua casa, confiantes na tua palavra, confiantes no teu amor, seguro, ó Pai, que somos amparados, ó Pai, pelo teu Espírito. Pai, o Senhor conhece cada coração nesse lugar. Pai, o Senhor conhece cada vida. Pai, o Senhor conhece cada detalhe, Deus. O Senhor conhece os bastidores da nossa vida. Pai, o Senhor conhece os bastidores das nossas famílias. Queremos te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Começa a fazer, ó Pai, esses tratamentos dentro das famílias, dentro dos lares. Venha, Deus, agir com o teu poder libertador. Coloque, Deus, fome e sede da tua palavra em nossos corações. Pai, que quando a gente acordar, a gente não queira acordar para confusão com o nosso familiar, mas que a gente queira acordar para orar junto, para ler a palavra junto. Restaura, Deus, o amor inicial desses casais, ó Pai, que possam se encontrar nesse momento distantes. Pai, quebre toda barreira de orgulho e impedimento, ó Pai, que impede, Deus, a união da tua igreja. E quebre, Deus, toda barreira de orgulho que impede a união
dos casais nesse lugar. Quebre também, Deus, as barreiras de orgulho que impedem o relacionamento dos pais e dos filhos. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, ó Pai, e a tua igreja também crê. Porque, Deus, nós somos aqueles que escolheram te servir. Somos aqueles que escolheram. Pai, está difícil para alguns, está difícil, Deus, para muitos. Mas nós cremos que se a gente permanecer em Ti, conforme cantamos no início do culto, nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. E quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o teu poder. Em nome de Jesus. Assim te oramos e te agradecemos. Amém.